Boa noite a todos aí, né? Hoje a palavra que Deus nos traz para a gente hoje é sobre a prisão de Pedro, né? Antes vamos fazer uma oração aí, pedir ao Divino Espírito Santo, né? Nosso Senhor, Nossa Senhora, para iluminar a sua casa, proteger, que realmente ela traga para você o que você realmente necessita, porque às vezes a gente pede muita coisa que a gente não precisa. Amém? E essa passagem é uma passagem muito linda, eu falo. Essa passagem ela tem dois lados, né? Tem o lado de Joés, né? Que eu falo que Joés, irmão de Pedro, amigo de Pedro, queria subornar o guarda, que ele não caiu de joelhos, né? Para rezar, né? Para a libertação de Pedro. Enquanto Maria e seus amigos começaram a orar, a rezar para tirar Pedro da prisão, né? E nessa passagem aí da Bíblia aí, ela fala de muitas parábolas, né? Fala daquela parábola, né? Que aquele senhor que recebeu visita inesperada na sua casa, ele não tinha pão para dar para a sua visita, que ele foi lá pedir o seu vizinho, o padeiro lá, o pão lá, né? E ele falou que estava tarde, tal, tal, mas enquanto ele não conseguiu aquele pão, ele não desistiu. A fé dele, né? Ele não desistiu daquele pão. Mesma coisa nós, né? A gente reza 1, 2, 4, 5, 6 meses a um ano e desiste, né? Não vai acontecer. Né? A gente não pode perder a fé. Porque Deus, na hora certa, Ele vai trazer o que você necessita. Mas é no tempo dele e na hora dele. E nessa passagem linda, maravilhosa que fala, né? Fala também daquela mulher que perdeu seus bens, né? Aquele juiz mau, aquele juiz ruim, né? E ela não desistiu enquanto ela não operou a sua terra, o seu terreno. É fé. A fé dela fez ela recuperar os seus bens. Nessa passagem também fala, enquanto Maria estava lá, rezando lá, lembrou, do tio, né, da menina lá, do rico lá, né, ele era muito rico, falava que ele não tinha muito fé. E Maria, com muita fé, foi lá e pediu ele para poder rezar para Pedro. E ele começou a rezar. Fé de Maria fez aquele rico, né, aquele senhor rico, rezar para a libertação de Pedro. E automaticamente ele foi renovando a sua fé, né? Por isso que eu faço a importância de um papel, né, do seguidor de Jesus, daquele que leva a palavra de Jesus. Às vezes as pessoas precisam só de ouvir uma palavra, né, para poder renovar a sua fé, para poder estar com Jesus de novo. Porque aquele jovem rico, né, aquele senhor rico lá, quando a gente falava que ele não cria muito em Deus, né? Mas quando Maria pediu para ele rezar, cair de joelho para a libertação de Pedro, naquele momento ele renovou sua fé com Jesus, com Deus, né? Ele se fez amigo de Deus de novo. Ele começou a olhar nos olhos de Deus de novo. Então essa passagem é uma passagem maravilhosa. Eu falo que essa passagem ela tem vários exemplos, né, de fé no Senhor. A gente tem que permanecer na fé do Senhor, né? E eu falo que quando Joés, amigo de Pedro, irmão de Pedro, né, queria subornar os guardas, né, que fala que queria, ele deu dinheiro, né, para libertar Pedro, que ele foi lá brigar, né, queria tentar de outras maneiras, a não ser rezar, a não ser confiar em Deus, ele queria fazer do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele, né, e não deu certo, nada das suas tentativas de tirar Pedro da prisão deu certo, todas elas foi em vão, né, porque eu falo que ele estava perto de Pedro, acompanhando Pedro, né? Já viu muitos milagres que Deus já fez na vida das pessoas, que Pedro ajudou. E na hora que vem a turbulência na nossa vida, a gente está dentro da igreja, né? A gente esquece do Deus que pode tudo, do Deus que pode nos salvar, do Deus que pode nos curar, do Deus que pode reverter a situação. Mas não é assim na hora que a gente quer, né? E a gente começa a correr atrás de outro jeito, né? Dar o jeitinho brasileiro, de outra maneira, né? De resolver o problema a não ser Deus. Até mesmo buscando outro tipo de, sei lá, outro tipo de coisa, né? Eu não gosto de falar muito disso não, porque eu falo que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Mas tem algumas coisas que não são de Deus, né? Alguns tipos de coisas que realmente não são de Deus, não vêm de Deus. Se a gente ler a Bíblia direitinho lá, que a gente vai ver que
Tem tipo de coisas que falam que são de Deus, que não são de Deus realmente. Usa o nome de Deus para te enganar. Então, na hora que vem a tribulação, a gente procura tudo, né? Até mesmo falsas religiões, né? Para a gente poder conseguir aquilo que a gente quer. Então, eu falo que na hora que Pedro orou, Pedro caiu de joelho antes de dormir, né? Ele pediu a Deus para Deus libertar, né? Para que Deus fazer essa vontade dele. Pedro teve fé sim, aquela hora ali, Deus ouviu a oração de Pedro, de toda a igreja. Por isso que Pedro foi dormir tranquilo. Eu acho com certeza. Por isso que ele foi dormir tranquilo, né? Na hora que aquele anjo, né, vai lá e acorda Pedro, e aqueles 14 soldados, né, não vê Pedro saindo da prisão. E detalhe, a última porta o anjo não abriu. Pedro que teve a abrir. E na nossa vida é assim. Deus abre muitas portas para a gente. Mas tem algumas que Deus quer que a gente abra, que a gente tenha atitude. Né? A gente realmente quer ser libertado. Naquele momento ali, Deus perguntou: Pedro, é isso que você quer, ser libertado? Então, quando fala que Deus não arromba, Deus não invade, é isso. Deus quer que você abra a porta para ele entrar. Então, aquela última porta ali, quando Pedro abriu aquela última porta, porque Pedro quis a salvação. Ele queria ser liberto. E essa passagem é muito linda, fala que a igreja orou. Maria foi em casa pedindo para a libertação de Pedro. É lógico que a gente tem que orar. Porque Pedro quis. Pedro orou. Pedro orou. Né? Quando a gente fala que você tem que cair de joelho e pedir oração, sim, tem sim que cair de joelho sim e pedir a sua libertação, porque a mesma fé que eu tenho, né, você pode ter. Deus ouve a minha oração do Padre, né? Deus ouve a oração de qualquer um. Não é porque que eu tô aqui pregando a palavra que Deus vai me dar privilégio. Não, a oração é a mesma. É a mesma. A questão é se você quer orar. E se você ora de coração. Né? Não é uma coisa especial. Eu vou orar porque não. Porque você tem que querer orar. Né? E quando Joás, né, que tentou subornar né, os guardas, fez aqui tudo de errado para poder tirar Pedro da prisão. Quando ele vê Pedro liberto, né, Pedro saiu daquela prisão, aí que ele caiu de joelho e começou a orar e falou que Deus faz a vontade dele, né? E Deus fala com ele que Deus quer ele, né, seguindo, levando a palavra de Deus, né? Às vezes a gente quer ver para acreditar que Deus existe. A gente quer tocar em Deus, a gente quer tocar na chaga dele, para a gente acreditar que ele existe. Entendeu? Joás teve que ver para poder crer. Então hoje eu te pergunto, qual é o Joás da sua vida? Né? O que está te impedindo para você vir para Deus? Você vai ter que ver, vai ter que tocar no Senhor para poder acreditar que ele existe. Que esse problema que você está com ele aí, né, que você não acredita que pode sim, Deus pode resolver sim, Deus pode te ajudar sim, mas você tem que ter fé. Ele é o Deus do impossível. Ah, mas Deus não arruma. Ah, mas Deus não. Não, lógico. Mas ele pode. Ele pode. Crer. Tem que crer. Né? Tem que crer. Então, essa passagem, você poder pegar, ler ela aí, você vai ver que ela te prova que Deus é o Deus impossível. E se você tiver fé, ele realiza sim. Mas aquilo que você realmente necessita, é aquilo que você que realmente precisa para a sua salvação.
Porque eu posso ir na igreja todo dia, eu posso ir no grupo de oração, eu posso rezar o texto, mas se eu não querer a libertação de coração, não adianta. O que adianta eu ir na missa se eu falo fofoca, eu falo mal dos outros, falo isso? Se eu não ajudo aquele que necessita, tô cheio de coberta dentro de casa, mas eu não posso tirar uma coberta velha e doar para um cara que tá na rua precisando ser aquecido. Eu não posso tirar um pouquinho do meu tempo para poder ajudar lá no lado dos Alain, sei lá, nos velhinhos, ou ajudar na igreja, ajudar, sei lá, ser voluntário em alguma coisa, no meu tempo de Deus. Eu não posso tirar um pouquinho do meu tempo e ler a palavra, né? A palavra tá aqui, ó. Começar a ler a palavra, eu não posso ler a palavra. 20 minutinhos para Deus, eu não tenho esse tempo. Mas na hora que a tribulação vem, aí, oh meu Deus, ah meu Deus. E mesmo assim eu procuro forma errada. Eu oro para Deus, eu entrego na mão de Deus, eu tiro a mão de Deus, eu entrego na mão de Deus. Eu falo que eu faço, fiz muito isso. Porque, repito falar, né? Quando a gente fala, a primeira coisa que eu vi é ouvir, porque ouvir tá perto da boca, então é pra gente, né? Ah, mas agora você vai dar um de bonzinho aí? Não, não tô dando de bonzinho não, sou pecador, peco, né? Tem muitas falhas, meu passado tá nas minhas costas, não vão apagar, né? Que eu tô dando de bonzinho aqui não, não, sei dos meus pecados, sei sim que eu errei muito, sei das minhas falhas, entendeu? E meu julgamento é com Deus, é eu e Deus na hora do meu julgamento lá, é eu e Ele, entendeu? Porque pro ser humano é muito difícil. Ah, o cara era isso, o cara era aquilo, tá aí agora aí pagando de gostosão aí, falando de Deus aí, né? Mas não é isso não. Sei das minhas falhas. E vou errar, eu vou pecar, eu sei que eu vou pecar. Eu sou humano. Eu sou humano, né? E nessa passagem aí, como Joés aí, né? Já viu vários milagres realizados por Deus através de Pedro. E na hora que Pedro foi preso, ele não acreditou que Deus podia tirar Pedro da prisão. Então, qual é o Joés da sua vida? Entrega hoje o seu problema, a sua dificuldade diante de Deus. Mas confia. Não toma não. Entrega, deixa lá. Deixa com Deus. Não toma não. Porque aí fica difícil, né? Eu tomo. Não. Aí eu levo pra outro tipo de coisa que existe por aí, né? Que não é de Deus. Entrega na cruz naquele que foi morto por você, aquele que foi crucificado para te salvar. Você já está salvo pelo sangue do Senhor. Por que você insiste nessa escravidão? Você já está salvo, já é liberto. Então saia dessa escravidão. Não seja uma fé de Joés. Tenha uma fé de Maria. Amém?